Bola ao centro. Um olhar sobre a jornada. Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo e Fábio Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Olá malta, tudo bem convosco? Obrigada a todos pelo carinho no nosso último episódio. Tentamos sempre trazer o melhor conteúdo possível para vocês e, portanto, agradecemos todo o feedback. Portanto, Bola ao Centro, para começar o episódio. Bola ao centro. Sem mais demoras, temos dois jogos importantíssimos para falar da Liga Portugal. Começamos então com o Benfica-Braga, em que o Benfica ganha 3-1. E digamos que este jogo deu muito que falar, não só fora como dentro de campo. Primeiro começamos com uma primeira parte de adormecer. O Braga estava a ganhar com o gol de Ricardo Horta e depois o Benfica consegue dar a volta ao jogo com 2 golos de Marcos Leonardo e um de Neres. Fábio, o que é que tens a dizer sobre este jogo? É como tu já referiste, são duas partes completamente diferentes. É uma primeira parte que são duas equipas muito amarradas ao seu perfil tático, em que pronto, estão a tentar ali desconstruir uma à outra. Não funciona muito bem. O Braga acaba por, numa bela jogada, chegar a 1-0. E depois na segunda parte, pronto, são as substituições de Roger Schmidt que fazem muito sentido mais uma vez. É um Cox que entra muito bem, um Marcos Leonardo que mostra porque é que se calhar é o melhor dos 3 avançados do Benfica. E é uma vitória muito bem conseguida do Benfica. E tu, Russo? Eu concordo, foi uma primeira parte muito calma e uma segunda parte muito mais eletrizante, com as duas equipas a praticar o futebol muito ofensivo. Na primeira parte, apesar do jogo ter sido, como tu disseste, mais para adormecer, o Benfica até criou algumas oportunidades. Eu lembro, por exemplo, uma do Arthur Cabral que cabeceou à barra. Sim. E depois, como o Fábio também disse muito bem, as substituições mexeram completamente com o jogo. Substituições que, na minha opinião, não deviam ter sido substituições. Por exemplo, o Álvaro Carreiras devia ter sido titular no lugar do Aurnes e o Aurnes, se calhar, jogar um bocadinho mais à frente, ou mesmo não jogar, começar de fora. E o Coxu tinha de jogar no lugar do Rafa, porque o Rafa nota-se que desde dos jogos com o Sporting, que anda muito apagado, já não tem a cabeça no Estádio da Luz. E o Coxu dá muito mais à equipa. Em 2 golos do Benfica é ele que faz a assistência para a assistência, ou seja, a pré-assistência, e decide muito bem. É um jogador que, quando chega ao terceiro terço do campo, à zona de finalização e decisão, é um jogador que decide muito bem ou para rematar ou para fazer o passo para deixar os colegas em boa posição. E depois, outra coisa que eu queria destacar é, notámos uma grande diferença quando Di Maria passou para a esquerda e Neres passou para a direita. Tanto que o gol do Neres nasce de um cruzamento do Di Maria e o Neres entra ao segundo posto, porque aí o jogador não se sente tão obrigado a vir para dentro e a fazer aqueles movimentos que ele está tão habituado. Depois temos que falar claramente daquilo que aconteceu na primeira parte, a situação das tostas dentro do relvado, que de uma forma de protesto, mas acho que isto aqui vou deixar para a Cerdeira falar. Eu disse isto porque claramente eu tenho uma opinião bem estruturada daquilo que penso sobre os protestos da claque do Benfica, e deixa-me só dizer que se no podcast passado eu defendi que os adeptos deviam criticar, esta não é a maneira de o fazer. Sim. Porque só estão a prejudicar o próprio clube. E eu acho que as claques são fundamentais para aquilo que é o ambiente dentro do estádio, mas é só se for para puxar a equipa, porque para remar contra a maré não é preciso, deixem-se estar. E para dizer mais que houve ali uma separação entre adeptos e claque, porque o resto do estádio não estava a gostar daquilo que a claque estava a fazer. E eu acho que é condenável. E para dizer que esta claque do Benfica, já desde a época passada, que faz isto. Sim. Faz isto, prejudica o clube, não podem trazer adeptos para o estrangeiro. Isto tem sido constante. E, portanto, eu acho que terá de haver uma decisão tomada pelo presidente do Benfica e terá de tomar alguma posição. Fiquei até espantada de a polícia não ter entrado e não os ter tirado. Isso ia só ser pior, eu acho. Talvez. É o mais provável. Mas sim. eu acho que cada vez está... Talvez, mas acabava ali com... E o próprio Roger percebeu que há aqui 2 lados e há aqui estes fanáticos que se dizem fanáticos pelo clube e que estão a remar contra a maré, e depois tem os outros adeptos. Mas eu acho que cada vez está mais vincado em todos os clubes a divisão entre
adeptos normais e claques. Cada vez mais está vincado. Eu vou dar a minha opinião sincera. Eu pessoalmente, eu gosto de tochas e gosto de pirotecnia, mas é na bancada. Acho que para o relevado prejudica completamente aquilo que é o jogo, e até porque foi numa altura em que o Benfica sofre o golo, ou seja, só ajuda mais a equipa do Braga. Na minha opinião, tochas na bancada, ok. Tochas no relevado já não acho correto, porque pode magoar alguém. Por acaso foram bem longe do turbino, mas tem ali seguranças. Não, mas a primeira acho que quase atingiu o senhor que estava com as bandeiras. Sim, portanto, é o que eu estou a dizer. As pessoas que trabalham ali ao redor do relevado. Jornalistas, seguranças. É perigoso. Sim. Mas há formas de protesto e há outras formas de protesto. Mesmo em Faro não foi correta de atirarem objetos e tudo mais, e esta aqui também não. Mas também estes adeptos que, por um lado, criticam as claques, também são aqueles adeptos que na primeira volta contra o Farense atiraram garrafas, que assobiam o jogo todo. Eu acho que nenhum dos dois está certo, mas há formas e formas de fazer as coisas. É uma situação complicada de falar. Eu acho que cada vez mais, é o que tu disseste, há uma separação daquilo que é os adeptos e as claques. Eu acho o objetivo das claques muito bonito, que é apoiar os clubes, mas não são donas do clube. Não, isso não. Volto a afirmar, e não estão acima dos adeptos normais, e é por isso este poder, temos que tirar poder a estas claques, e é por isso que o Sporting está melhor, e é por isso que agora também o Porto vai estar melhor, porque este novo presidente vai tirar algum poder à claque do Porto. Algumas declarações um bocado... Acho que é melhor passarmos para o grande jogo da jornada. Exatamente. Apesar deste também ter sido um grande jogo, este Benfica-Braga. Portanto, vamos prosseguir. Este clássico no Dragão. Não estava nada à espera daquilo que aconteceu. Este clássico vale mais pelas emoções do que por tudo, pelo jogo em si, porque o jogo também não é tal como o Braga-Benfica. O Porto empata este jogo estupidamente, dizendo isto. Porque estavam a ganhar desde o início, desde a primeira parte, Evanilson e PP, e depois, por favor, em 2 minutos deixam empatar o jogo. Eu percebo imensa frustração de Sérgio Conceição, porque com toda a razão, sim, com toda a razão. Não é? Já falámos, por exemplo, já tinha acontecido na volta passada, quando o Benfica faz uma reviravolta incrível contra o Sporting, e nós aqui falámos sobre isso, que é, de certa forma, já é inadmissível em qualquer tipo de jogo, muito menos num clássico, uma equipa como o Porto, que está a passar o que está a passar, perder, porque isto é quase uma derrota. Sim, mas perder sofrer o 2 pontos desta maneira. Agora... Sim, mas não pode haver um nível de desconcentração assim tão grande, ainda por cima de um Porto em que domina por completo a primeira parte. O Sporting na segunda entra com o Gyökeres, onde mostra que vai ser mais pressionante, era de se esperar, até porque é o Sporting que está a perder 2-0. Entra muito pressionante, mas também não faz nada por aí além. É um jogo que o Porto tem controlado, e em 2 minutos, 1 minuto, assim podemos dizer, descontrola tudo. Sim, também demonstra um bocadinho a imaturidade daquilo que é a equipa do Porto, porque não nos podemos esquecer que a linha defensiva do Porto foi o Martim Fernandes, que fez um grande jogo, um jovem de 18 anos, uma dupla de centrais que raramente jogou, que foi o Zé Pedro e o Otávio, e que tiveram muito bem. Também tiveram muito bem, porque o Pepe esteve lesionado, e depois ali o lance do 2 igual é claramente uma desconcentração do Nico Gonzalez, e também demonstra um bocadinho da inexperiência que é o jogador e da pressão daquilo que foi o jogo. Mas falando agora do lado do Sporting, eu acho que o grande problema do Ruben Amorim foi que ele pensou mais no Porto do que pensou propriamente na equipa do Sporting. Por se ele tivesse entrado com uma equipa do Sporting, entra sempre a jogar com... Não tinha o Matheus Reis disponível, que é o que costuma jogar mais nestes jogos decisivos, mas jogar com o Nuno Santos na linha, e quando ele entrou viu-se que mudou completamente o jogo. Jogou com o Diomande à esquerda, ele não está habituado a jogar à esquerda, está habituado a jogar à direita, e mexeu completamente com aquilo que era o processo defensivo do Sporting. Sim, tanto que para mim, desculpa interromper-te, para mim o Diomande foi se calhar o destaque negativo na equipa do Sporting. Não faz um jogo do nível de Diomande que temos visto até... E o Ruben Amorim deixou a equipa do Sporting um bocadinho desconfortável, depois com a pressão que a equipa do Porto implementou. Sobretudo para o Inácio. O Inácio teve grandes dificuldades neste jogo. Com a pressão que o Sérgio Conceição, a equipa do Porto, implementou na defesa do Sporting, que estava ali toda baralhada, mexeu completamente com o jogo. Depois podemos falar aqui que se calhar o Sporting devia ter tido ali uma expulsão do Santos Justo para segundo amarelo, que estava 2-0 e podia ter mudado completamente aquilo que foi o jogo. O Sporting foi algo beneficiado com a arbitragem. Mas acho que este jogo é um paralelismo engraçado com a primeira volta, porque na primeira volta foi claramente o Sporting dominador e toda a gente, ninguém questionou o resultado, e aqui foi igual. A única diferença é que o Sporting teve forças para ir buscar o 2 igual neste jogo. O Sporting barra o Gyökeres. Mas sim, é que nem há muito a dizer, é claramente um jogo, e pegando até por isso que tu já disseste, da imaturidade que podemos ver assim no plantel do Porto, porque parecendo que não, é uma equipa que tem o Wendel,
mas depois é ali rodeada de Nick e Alan, que são jovens, o resto da defesa do Porto era jovem, Francisco Conceição é jovem, sim, mas pronto, continuo com a minha de que, apesar da imaturidade, já jogam no Futebol Clube do Porto e um jogo como este não se aceita de 2-0 sairmos para 2 igual, muito menos com 2 golos em 1 minuto. E acho que vamos ter que ter atenção àquela ala direita do Porto nos próximos tempos. Sim, o Martim Fernandes e o Francisco Conceição acho que vai dar muito que falar. Atenção. Concordo. Queria falar aqui também de algo que aconteceu na noite anterior a este jogo, foram as eleições do Futebol Clube do Porto, e estes 2 dias eram fulcrais para aquilo que é o futuro do Futebol Clube do Porto. Eu acho que, pronto, tirando o final, o Porto teve muito bem e demonstra algum certo tipo de força para aquilo que é a final da Taça de Portugal. E aqui um sentimento de união dos adeptos do Futebol Clube do Porto, porque deram a vitória a André Vilas-Boas com mais de 80%. Exato. Isto foi a maior afluência desde os últimos anos e, portanto, o que é que se tem que dizer? É um André Vilas-Boas que vence as eleições e bem, não há muito a dizer. Não há muito a dizer, tal como tu já consensual. referiste, é exatamente isso, é consensual, como vocês já referiram. Se fosse uma daquelas vitórias em que mostra um grande equilíbrio, mostra-se o quê? Que o clube está dividido, há quem acredita em Pinto da Costa, há quem acredita em André Vilas-Boas. Assim, acho que até é a vitória mais benéfica para o próprio Porto, porque mostra que os adeptos continuam unidos, estão todos a remar para o mesmo sítio, no caso, e vamos ver o que podemos ver de um novo Porto, porque querendo ou não, acabando esta era de Pinto da Costa, podemos ter um novo Porto. Sim, mas viu-se que, pronto, votaram em André Vilas-Boas, mas nota-se uma grande gratidão ao Pinto da Costa por estes 42 anos de presidência. Claro, assim que sim, porque mudou aquilo que é o Futebol Clube do Porto. A par do Florentino Pérez, para mim, é o maior presidente 42 da história anos, do futebol. mais de 1000 títulos em todas as mais modalidades. Mais de 1.300 títulos. No futebol conquistou 2 Ligas dos Campeões, 2 Ligas Europas, Mundial de Clubes, Supertaças Europeias, Campeonatos, Taças de Portugal, Taças da Liga, que era o título que faltava, conquistou. até se conquistou o ano passado. Até é que por aí também se vê que é um presidente enorme, a partir do momento em que o único título que falta conquistar no mundo do futebol é uma Taça da Liga. Sim, e pronto, acaba por, como já dissemos, sair pela porta grande. E vamos ver agora. Agora acho que este mandato do André Vilas-Boas só pode começar da melhor maneira se o Porto ganhar a Taça de Portugal e garantir obrigatoriamente o 3º lugar. E portanto seguimos para a Premier League, onde tivemos um Tottenham-Arsenal. O Arsenal ganhou e está assim cada vez mais próximo, afastando assim o Liverpool. O Liverpool que desde... O Liverpool afastou-se a si mesmo, depois da Liga Europa. Da Liga Europa, do campeonato. Sim. E portanto vamos ter triste porque a última época do Klopp pensávamos que pelo menos a Liga Europa... E vai sair sem nenhum título, exatamente. Ganhou a Taça da Liga já este ano. Pois sim, mas... Não é a mesma coisa que ganhar a Premier League ou mesmo uma Liga Europa. O Liverpool empatou 2-2 contra o West Ham, ou seja, ainda ficou mais arredado. E em relação a este jogo do Tottenham contra o Arsenal, foi uma entrada muito boa do Arsenal, não tanto pelo jogo que jogou, mas pela eficácia, porque foi para o intervalo a ganhar 3-0, mas não nos podemos esquecer que depois de 1-0 o Tottenham teve 2 grandes oportunidades. Uma delas até foi um cabeceamento do Romero à trave, e o segundo gol do Arsenal nasce de um lance muito polémico, que é um suposto penalti para o Tottenham, que dá contra-ataque, que dá o segundo gol do Arsenal. E isso podia ter mudado completamente aquilo que foi o rumo do jogo. Depois, na segunda parte, o Tottenham entrou muito bem, com a ajuda do erro do Raya, do guarda-redes do Arsenal, que é o grande calcanhar daqueles desta equipa, sem grandes dúvidas. Ou o Raya ou o Ramsdale, os dois são um bocadinho limitados para aquilo que são os objetivos do Arsenal, e depois já o Son acaba por fazer o 3-2 e já não conseguiu resgatar o empate, e neste momento o Arsenal tem mais um ponto que o Manchester City, e o Manchester City tem menos o jogo, por isso cada vez mais cheira a mais um título para a equipa de Pep Guardiola. Cheira meio inédito tetra, sim. Vamos ver. E portanto vamos seguir para os destaques da semana. Fábio, comece contigo, qual é o teu destaque da semana? O meu destaque da semana é previsível. Eu tinha um, mas depois do que o Gyökeres fez, mais uma semana, não dá para não destacar. Nós queremos fugir um bocadinho disso, mas não dá para não destacar um jogador que entra em um minuto, não resolve, mas pronto, faz com que o Porto não vença um clássico, faz 2 golos num clássico e tem que ser. É o melhor jogador neste momento do Sporting, é o maior e melhor avançado neste momento na Liga Portuguesa e além de campeão ainda vai levar o melhor marcador, e é o Gyökeres o meu destaque.
E tu, Russo? Olha, o meu destaque vai para o Marcos Leonardo, porque acho que é um jogador que tem sido um bocadinho injustiçado no Benfica, já merecia mais titularidades. Ele neste momento, nas principais ligas europeias, é o jogador com mais golos por minuto. Ele em 280 minutos tem 7 golos, o que é impressionante este registro dele, tirando os outros golos que também marcou na Liga Europa. E acho que dos 3 avançados do Benfica, Tengsted, Artur Cabral, Marcos Leonardo, é o que tem mais possibilidades de garantir um lugar no plantel para a próxima temporada. Tengsted, acredito que não fique. Artur Cabral, acho que não vai ficar se o Benfica conseguir, se alguma equipa chegar aos valores que o Benfica gastou, e acho que Marcos Leonardo vai ser o principal e a figura do ataque do Benfica na próxima temporada. Acho que o Roger Schmidt neste ano ainda está ali a gerir um bocadinho, também porque ele chegou a meio da época, também veio do Brasil, que já tinha acabado a época, vinha sem ritmo, mas é um jogador dentro da área. Os 2 golos que ele marca de pé esquerdo, a rotação que ele faz é de avançada, é de jogador. É um jogador que surpreendeu bastante assim que veio para o Benfica, sobretudo nas suas estreias. O meu destaque é tanto para o lado positivo como para o lado negativo. O meu destaque vai para o Futebol Clube do Porto. Positivo pelo que fizeram quase todo o jogo. Sim. E portanto gostei do que vi, gostei da forma que jogaram. Francisco Conceição cada vez melhor. E depois deixam-se encostar à sombra da bananeira contra um Sporting que sabemos o que é matador, é assim, não se pode distrair-se um bocadinho. Este Sporting não se pode dar um bocado de espaço. Exatamente. Foi o que foi dado a Jokeres. E em 2 minutos, aliás, um minuto e qualquer coisinha. A partir do momento que a bola foi ao meio campo foi 10 segundos para aí. Sim. 2 golos sofridos. Exato. Esse é o lado negativo. Mas overall, o meu destaque é o Futebol Clube do Porto. Sim. E o Porto, no fundo, acaba por ter sorte com o que acontece esta semana. Sorte, entre aspas, porque o Braga, acaba perdeu com por perder. O Guimarães já tinha empatado a semana passada, esta semana vence, mas com o impacto da semana passada continua tudo igual. Pronto, sim, o Porto neste momento está o Braga a 1 do Porto, se não me engano, e o Vitória está a 3 do Porto e a 2 do Braga. É isso. E vamos então falar da próxima jornada, onde temos Sporting Portimonense. Eu até podia-vos perguntar, mas acho que já sei o que é que vão dizer. Sim, eu acho que uma vitória tranquila do Sporting. A vitória do Sporting. Não nos temos que esquecer que o Portimonense está numa luta pela manutenção, uma luta de 7 ou 8 equipas. Aliás, que se calhar nos últimos episódios do podcast do campeonato, já sabermos o vencedor do campeonato, vai ser mais interessante até analisarmos esta situação da manutenção. E o Portimonense vai ter que dar pela vida para pelo menos resgatar um ponto em Alvalade. Mas o Sporting tem que ganhar este jogo para depois esperar ser campeão ou domingo, se o Benfica não ganhar, ou depois para a outra semana frente ao Estoril. Exatamente. O Edwards não vai jogar porque pronto, foi expulso. Mas o Edwards entrou, fez uma assistência, passado um minuto foi expulso. Foi este o jogo dele. Foi o jogo dele. Mas acho que não vai ser um jogador que vai fazer assim muita falta. Não, também acho que não, exato. Até porque o Sporting é muito superior a este Portimonense e pronto, com a vontade que tem de ser campeões, acredito que se vai superiorizar ao Portimonense e vai acabar por levar 3 pontos. Mas o Portimonense, passando à parte de quem luta para não descer, o Portimonense que pronto, este se calhar também não é o jogo mais importante para eles, porque aqueles, entre aspas, já se conta com uma derrota e há mais 2 jogos. Vamos ver estas equipas que lutam pela manutenção nesta fase da época. Vamos sentar a moda só para ver. Elas são complicadas. Sim, o Portimonense esta jornada jogou em casa, tinha uma grande oportunidade de fazer 3 pontos e perdeu com o Moreirense 2-0. Portanto, eu acho que eles não encaram este jogo como perdido, sinceramente. E depois não tem 2 jogos fáceis. Estou aqui a ver, joga um com o Rio Ave e outro vai ao Algarve jogar com o Farense. Ai, que giro! Olha, um derby algarvio. Mas com o do Rio Ave iremos ao derby algarvio. Olha, era fixe. Se alguém nos quiser patrocinar o transporte. E portanto... mas o Rio Ave, agora o Rui estava a falar das 6-7 equipas, o Rio Ave que também está nessa luta. E o Farense também. E o Chaves já vai de Guimarães. Sim, este jogo... Não, o Chaves sim. Chaves Porto ainda por cima. Sim. Aqui acredito que o Porto com aquilo que jogou agora contra o Sporting não terá problemas e cada vez se afirma mais como uma equipa. E acredito que o Porto vai jogar mais ou menos igual ao que jogou com o Sporting. Acredito que este Martim Fernandes seja para continuar. A minha curiosidade para ver este jogo é mesmo o Martim Fernandes e o Francisco Conceição. Exatamente. Está ali uma dupla formada, cuidado. Isto aqui é bom também porque o novo dirigente do Bizarreta que o André Vilas Boas traz, ele próprio já tinha dito que agora
antes de olhar para fora vai olhar para dentro. Para a formação. E eu cheguei a dizer isto, a ver ontem os jogos com os meus amigos, depois dele ter dito isto e de olhar para a formação, este é o jogo, foi o jogo da vida do Martim Fernandes, que faz um grande jogo e tem que continuar assim. Acredito que vai ser titular agora até ao final da época e vamos ver. Exatamente. O Benfica vai a Famalicão, já sabemos que Famalicão não é o jogo fácil. mais complicado dos três. Exatamente, não é nada fácil, mas veremos aqui o que é que o Benfica vai fazer, se vai continuar a ganhar e a reafirmar, se for possível. Não é ser campeão aqui, sim. A questão é mais os adeptos. O Benfica até já garantiu o segundo lugar. E a Champions. Sim. E portanto, aqui é mais só para agradar os adeptos do que outra coisa. Acho que são duas equipas que já tendo o campeonato resolvido. Vão e jogar... adiar a festa do Sporting mais um bocadinho. Este jogo tem mais ingredientes até para os adeptos do Sporting. Se calhar até vão estar mais adeptos do Sporting se ganhar a Portimonense a ver este jogo do que os próprios benfiquistas. Exato. Por isso até vai ser um jogo com muitos ingredientes, porque se o Benfica não ganha, o Sporting pode ser campeão no sofá. E eu acho que não é isso que os Sportingistas querem, sinceramente. Eu até digo mais, para mim a Liga até está errada. E a Liga, se a Liga vir isto, se calhar podiam, Dr. Pedro Proença, de certa forma, alterar este tipo de coisas e ter uma dinâmica maior, porque para mim, por exemplo, com o Sporting a poder ser campeão, faz mais sentido o Famalicão Benfica ser primeiro. Eu acho que estes jogos até deviam ser à mesma hora, como são na última jornada. Olha, como são na Alemanha, não é? Exatamente. Sim. A Alemanha faz os estudos à mesma hora, exatamente. E na última jornada os jogos, tipo, são os que estão a lutar por posições, por exemplo, imaginar, as equipas estão a descer, são 3 jogos de equipas que estão para descer, e jogam lá à mesma hora. Exatamente. E para mim devia de ser assim, sim. Porque não faz muito sentido, mas quem sou eu? Traz mais a verdade esportiva ao de cima. Exatamente, é isso que nós queremos, um futebol mais justo. E portanto chegamos ao fim deste episódio. Obrigada por nos teres visto, obrigada por nos teres ouvido e aproveita para nos seguir nas nossas redes sociais. Antes de acabar, que recebemos uma pergunta no nosso Instagram, @bolaocentro, que nos perguntaram se Sérgio Conceição fica ou sai no próximo ano. Eu acho que sai, sem dúvida. Sai este ano? Sem dúvida. Exato. Eu também acho que sai, porque eu sinto que o projeto André Vilas Boas não conta com ele, mas acredito que vão conversar e vamos ver o que... Eu também acredito que saia. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Se quiserem fazer perguntas, já sabem que a gente responde no podcast. E é tudo, malta. Beijinhos. Obrigado, pessoal. Até para a semana. Tchau, tchau. Bola ao centro. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.